primeiro agradecer o convite, a oportunidade de vir falar. E eu preparei, na verdade, um material com base no relatório sobre biodiversidade em áreas urbanas, que foi editado pelo Programa das Nações Unidas em 2014, que ele saiu, acho que agosto, por aí, 2014, não lembro exatamente o período, que faz uma análise sobre qual é o desafio de conservar áreas com potencial, hotspots, áreas com alto potencial biológico, dentro de áreas urbanas. E por incrível que pareça, existe uma grande concentração de biodiversidade com alto grau de importância próximo a essas áreas urbanas, e com isso, na verdade, a preocupação, né, dos órgãos internacionais, enfim, das instituições que trabalham com pesquisa e conservação para garantir a manutenção dessas áreas. Então eu trouxe, na verdade, mais um... O que tem? Alguém já deve conhecer essa imagem, assim, o que tem nessa imagem? O que representa isso? Uma costa de morro. Mais. Aglomeração urbana, né? O jeito que as cidades estão crescendo, né? O caos, a ordem, né? Mas na real, sabe o que é isso? Olha a diferença. A imagem está de cabeça para baixo. Ó, essa é a primeira imagem. Essa é a primeira imagem. Essa aqui é a imagem real. Então, eu trouxe isso justamente para provocar, para a gente entender que, na verdade, a cidade, o ambiente que a gente vive, essa percepção que a gente tem do ambiente, é nada mais que uma representação daquilo que a gente vê, daquilo que a gente percebe, né, do que a gente entende como esse urbano, como essa cidade, e além daquilo que a gente projeta como cidade, né? Então, eu acho interessante a gente provocar esse debate, justamente porque é o que a gente projeta, a nossa visão de mundo, né? Essa é a disputa que se faz, né? E as pessoas que estão aqui, o pessoal que tem trabalhado nisso, essa justamente é a dimensão da disputa que se quer. Bom, as cidades vão seguir crescendo, bom, mas qual é o modelo de cidade que a gente quer? Né? Como é que a gente se apropria desse território e como a gente percebe essas mudanças? Então, na verdade, era mais para justamente começar esse debate, porque as cidades, elas têm uma dinâmica, né? E Porto Alegre se enquadra nisso, né? A gente vê essas alterações cotidianamente, né? Em 2050, um número estimado de 3,6 bilhões de pessoas habitará então as cidades no mundo todo, né? Um aumento de 3,5 em 2010. A área diretamente transformada que se espera, as projeções são que a área que vai ser impactada diretamente seja mais ou menos parecida com a área do que seria a África do Sul, né? As mudanças, quer dizer, a perda de biodiversidade dentro de áreas urbanas vai ser, no conjunto da obra, algo parecido com o tamanho da África do Sul, né? E é evidente que essa perda, esse dano, enfim, essa redução de áreas se dá pontualmente, né? Se dá ali no agudo, né, como se diz. Mas os reflexos sobre o efeito desse comportamento, desse aumento de cidade, se dá em outras áreas, que são os efeitos indiretos do crescimento da cidade, né? Tu vai precisar áreas para contenção de água para abastecer, áreas de tratamento de esgoto, área para produzir comida, áreas para deslocamento, enfim. A cidade, quando ela se movimenta, quando ela cresce, ela traz junto com ela, indiretamente, uma outra área comprometida, né, que é justamente para abastecer essa cidade que cresceu. Então, a maior parte da expansão urbana ocorrerá em áreas de baixa capacidade econômica humana. Isso é algo que preocupa, né, porque não necessariamente todas as grandes cidades conseguem avançar com projetos que sejam consistentes. Isso, na verdade, é uma minoria, né? Os projetos, normalmente, a cidade vem crescendo como se fosse um puxadinho, né? Ela vai se moldando. Então, essa baixa capacidade econômica dessas áreas, que estão localizadas, a grande parte da biodiversidade, limita também a estrutura de proteção. A gente vai ver depois alguns, eu espero chegar até ali ainda, mas a gente vai ver depois que tem uma dinâmica que funciona o seguinte: cidades com maior capacidade econômica são as cidades que têm hoje maior concentração de biodiversidade, seja em parques urbanos, sejam até mesmo pelo sistema de arborização, ou até mesmo pela manutenção ou a preservação de áreas remanescentes que ficaram. Então, a expansão urbana e a fragmentação do habitat estão transformando rapidamente. Então, tem um exemplo clássico dos grandes hotspots, no caso da Mata Atlântica aqui no Brasil, o Cabo da África do Sul, a zona costeira de toda a América Central, algumas regiões ainda ali na Ásia, enfim. Então, são onde estão as grandes concentrações, né, o grande potencial também das áreas tropicais, né. Os padrões, é isso que eu queria comentar para vocês, como é que funcionam esses padrões, né? Por que
que eu comentei com relação à ideia da capacidade econômica da cidade de conservação. Então, o número de espécies vegetais está diretamente relacionado ao tamanho da população e não necessariamente ao tamanho da área. Isso é interessante porque quanto mais gente pode ter menor capacidade biológica, enfim, mas ela está muito relacionada ao tamanho populacional e não necessariamente ao tamanho da cidade. Então essa biodiversidade está associada à área, à população e não necessariamente à área. As cidades grandes, mais antigas, elas têm maiores espécies vegetais. Isso também parte por um pouco da colonização, e aí tem um perigo, né? Que é a introdução de espécies, que acaba, vocês já sabem, né? Que acaba fazendo com que haja uma deriva, uma fragmentação biológica. A diversidade aumenta diretamente com a riqueza econômica da cidade, isso é um fator interessante que eu já tinha comentado. E essa ocorrência da biodiversidade nas cidades, aí são os números que surpreendem, né? Que justamente os materiais que vieram no panorama de biodiversidade das cidades, que 20% da avifauna do mundo ocorre em cidades. Dessas 20%, 94% são endêmicas ou nativas de regiões adjacentes a essas cidades. 5% da biodiversidade de plantas vasculares estão nas cidades, ou próximas às cidades, em áreas de conservação urbanas. 70% das espécies vegetais ocorrem nessas áreas, então vejam, é uma floresta urbana, real. E 10% dos vertebrados terrestres também estão concentrados em áreas consideradas florestas ou com biodiversidade urbana. Então a maior parte da expansão urbana ocorrerá em áreas de baixa capacidade econômica, isso eu já falei, não, acho que eu voltei aqui, acertei. Então a importância, né, pensando já, por que se manter áreas verdes dentro das cidades, enfim, todo o conforto que dá, a gente já conhece várias questões, como a remoção de particulados e gases poluentes, né, capacidade de retenção e tolerância a poluentes varia entre as espécies, então é evidente que muitas das cidades não tem nem inventário dessa vegetação, né, quer dizer, o cara que tem inventário lá da arborização, mas aqui a gente não está falando disso, né. A capacidade de filtrar compostos químicos, né, então tem estudos que mostram que uma árvore, por exemplo, poderia absorver de 55 a 109 quilos, né, de gases poluentes, com dióxido de enxofre. Então a importância dessas áreas verdes para purificação e qualidade do ar. E outro dado que apresenta esse estudo é que nas zonas urbanas com áreas conservadas possuem 60% menos particulado de poluição. Então, na verdade, o desafio seria justamente fazer a manutenção dessas áreas, além das políticas de arborização, enfim, que são políticas bem precárias. A importância da qualidade do ar eu já comentei, né? A questão dos ruídos, né? Que na verdade uma cidade é muito mais vinculado a parques urbanos do que necessariamente a biodiversidade, né? A manutenção de parques e de arborização nas cidades garante essa redução de ruídos. A ideia também de redução de fluxo hídrico, porque áreas com grande vegetação, ou áreas descobertas de asfalto ou áreas permeáveis à água, permite uma redução ou uma contenção, né, ou um atraso no fluxo d'água, né, reduzindo as enchentes, enfim. A importância, então, da ideia do controle biológico de pragas, né, é evidente ter cidades, isso serve também para a agricultura, né, tu ter floresta próxima à tua produção, tu consegue, de certa forma, fazer uma manutenção muito mais fácil, sem precisar botar tanto defensivo, se é assim que chamar, né? Todos os SIDAs, né? Reduzir doenças respiratórias e cardiovasculares devido à qualidade do ar, isso também o estudo aponta, tinha dados específicos sobre estudos com números e tal, que eu preferi não trazer porque não era o foco aqui, né? O que mais que eu poderia falar? A ideia também, eu achei bacana esse dado, eles têm os estudos interessantes nesse panorama da cidade, que eles fizeram estudos em hospitais, né? Por exemplo, pessoas que moravam próximo a parques, áreas verdes, enfim, vejo que não estou trabalhando especificamente com biodiversidade aqui, mas a ideia de ter áreas verdes, ter áreas de conservação dentro da cidade, facilita a recuperação. No caso, eles fizeram um experimento no hospital e as pessoas que ficavam na parte do hospital, que tinham vistas para uma praça, tinham melhorias, se recuperavam muito mais das enfermidades do que as pessoas que estavam para o outro lado, que davam para uma avenida. Então não é só por ter acesso à paisagem, né? Eu acho que um pouco do que a gente está falando, isso aí também é o direito à paisagem, né? Essa paisagem conservada, né? E outro fator que eu acho que é interessante, que aí é um pouco do que a gente faz, né? É a ideia do valor comunitário e social que essa biodiversidade acaba trazendo, contribuindo para as comunidades.
Porque normalmente quando tu tem uma ameaça, quando tu tem uma determinada área que vai ser impactada, tu te organiza, né? Então isso de certa forma acaba mobilizando as comunidades, os vizinhos, por a luta daquele espaço, pela luta da manutenção daquela área. Isso também tem um valor incalculável, que é justamente o valor da mobilização, né? Dessa ideia de trabalhar o comunitário. Porque... Cuidado, aí tá. Porque justamente essa coisa de tu propor essa discussão, por exemplo, aqui, ou tu fazer uma mobilização para preservar determinada questão do Morro Santa Teresa, a questão de implementar corredores, né, da manutenção lá da área de preservação, né, isso na verdade requer mobilização, requer organização. Isso passa por valores, né, que é uma visão de mundo que as pessoas têm. Bom, os meus valores são isso me serve, não me serve, eu não quero derrubar isso aqui e botar um shopping, o que me serve é essa floresta em pé. Então esses valores, muitos deles são intangíveis, né, que são os valores de sentimento, que as pessoas simplesmente, aquilo me basta saber que ela existe. Eu posso nunca ir lá, tem um parque que eu nunca fui, mas não me interessa, o que me basta é saber que ela existe, é o valor de existência dele, né? São valores subjetivos, né? E que a gente não tem como quantificar, né? Na verdade. A maioria das pessoas consegue identificar simplesmente o seu valor estético, sem necessariamente ver qual é o potencial da biodiversidade que existe nessas áreas. Isso para mim já me basta, e eu acho que são os grandes aliados, na verdade, né? Se tu for pensar justamente sobre o aspecto da paisagem, da estética da coisa, né? Que mais, pessoal, que eu poderia comentar para vocês também, para não ficar... A ideia de valoração, né? Isso é um tema bem polêmico, né? Porque a gente, por exemplo, Costa Rica, né? Costa Rica era conhecido pela exploração mineral, né? E aí os caras fizeram plebiscitos regionais, com representação das comunidades indígenas, enfim, e eles identificaram o seguinte: ó, vamos botar qual é o valor da floresta em pé? E quantificaram, né? É a valorização econômica dessa biodiversidade. Bom, qual é o valor? Bom, o valor é tantos bilhões de dólares. Bom, então tá aí, quanto a gente arrecada com a mineração anualmente? X bilhões. Bom, então o que vale mais? A gente manter a floresta em pé, que é de uso comum, é comunitário, do que tu ter uma mineradora que tem um dono. Então essa dimensão de valorizar a biodiversidade não é necessariamente mercantilizá-la, colocar um valor para vendê-la. É colocar um valor para justamente tu ter argumentos e dizer: não, pessoal, vale mais a floresta em pé, porque a gente ganha com produtos da biodiversidade, com turismo, com, sei lá, uma infinidade de ganhos que podem ser muito mais justos, né, no sentido de distribuir a riqueza, do que ganhos para concentrado na mão de um dono de uma mineradora ou de uma atividade econômica específica ou de um setor da economia. Então essa ideia de valorar monetariamente, justamente a gente tem ideia, é difícil de se estimar, né, quanto vale, né? Por exemplo, eu sei quanto vale um pé de laranja. Quanto vale um pé de laranja? A gente pode atribuir valor a um pé de laranja, desculpa o exemplo, mas por exemplo, porque eu sei quanto é uma caixa de laranja, né? Então eu sei qual é mais ou menos qual é a ideia de quanto vale um pé de laranja pelo valor da caixa de laranja no mercado. Agora, qual é o valor desse pé de laranja quanto à sombra, para eu pendurar uma rede, ou só para eu subir na árvore, ou simplesmente para eu ficar lá, saber que ela está lá? Isso não tem valor, não tem como quantificar. Claro que estudos, o grande desafio é justamente esse, né? Atribuir esses valores, né? Então tem uns americanos, né? Os caras conseguiram, fizeram estudos justamente para a Associação Americana de Engenheiros Florestais, deu até medo, né? Realizou um estudo comparativo, né, que chegou a um valor estimado de $273 por árvore por ano, por exemplo, em áreas urbanas. Quanto valeria uma árvore? A manutenção, todo ano 270, essa árvore vale esse valor anual, né? Todo ano, não é uma coisa perpétua, né? Então todo ano esse valor entraria nessa economia, nesse PIB verde, vamos colocar assim. Considera-se um tempo de vida de 50 anos, a uma taxa de juros de 5% ao ano, o valor de uma árvore urbana então chegaria a uma marca de $57 mil. Pô, se tu colocar isso na dimensão de que, então tu aplica nesse tipo de economia e tu não aplica necessariamente numa madeireira, se fosse pensar pelo ganho, né? Mas aqui é mais para a gente exercitar essa ideia de valorizar a biodiversidade, né? Botar um valor. Então, aqui eu não vou me deter, né, porque essa material eu trouxe de uma outra apresentação que eu já tinha feito lá na Livraria Cultura também, mas é justamente essa ideia de valor de uso direto e indireto, né, seria a ideia das caixas de laranjas e da sombra da laranjeira, né. Então, muitas vezes eu não consigo atribuir um valor porque a princípio eu não tenho um uso direto, mas ela me beneficia de outras formas. Tá?
Aqui também é uma ideia mais de valor atribuição, como opções de tu realmente deixar a floresta em pé ou cortá-la, ou simplesmente tu saber que ela existe lá sem usar. Tá? Também não vou entrar muito aqui, que é para justamente nós poder seguir debatendo depois. Esse aqui é a capa do material que foi publicado, Biodiversidade nas cidades, ações e políticas, avaliação global das conexões entre urbanização, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. É bem interessante, no site do Ministério do Meio Ambiente dá para baixar a versão em português, né? Que mais? Também lá na Convenção da Biodiversidade, no site oficial, vocês acham também material. Essa aqui é interessante, porque é uma foto do Brasil, né? E não é necessariamente por ser a versão brasileira. Então a realidade latina e caribenha é bem preocupante, né? Que mais de 80% da população da América Latina vive em cidades e até 2025 se estima que 90% chegue a estar habitando cidades, né? Atualmente a fronteira do desmatamento avança juntamente com a cidade. Atualmente a fronteira do desmatamento avança juntamente com cidades fundadas há mais de 20 anos, no caso da Bacia Amazônica, então é algo, né? E a questão do Sudeste brasileiro, enfim, toda a expansão que está se dando ali na região Sudeste, né? Existem poucas pesquisas sobre a rápida urbanização na América Latina, é um fenômeno que ainda requer bastante análise, justamente por esses processos dinâmicos, né? Como o próprio Estado empreendedor faz com que a cidade aumente, levando serviços, valorizando aquelas áreas, e a hora que todo aquele serviço chega nessa área, aquela população valorizou o seu terreno, valorizou a sua casa, ela pega e vai mais adiante. E aí começa de novo aquela disputa para ter água, luz, telefone, asfalto, energia, toda a loucura. Aí o Estado vai lá, coloca todo esse serviço, aquela área se valoriza, eu pego, vendo meu terreno e vou para mais adiante. Então a cidade vai crescendo nessa forma caótica, quer dizer, eu vou, ocupo, me imobilizo, o Estado bota a infraestrutura, eu saio, vou para outra área, né? Então há um comportamento, de certa forma, que é muito semelhante em quase toda a América Latina para o crescimento principalmente das grandes metrópoles. Aqui é uma brincadeira, né? Biodiversidade, né? Que é justamente dados que eu trouxe dali, né? Que, por exemplo, a cidade do México tem uma área de 1.479 quilômetros quadrados, 40% da área urbana, 59% de área rural, sob um status de conservação considerável, né? Então, o Estado do México é uma cidade, está assentada em cima da biodiversidade, é bem interessante, tem mais de 316 espécies de aves, 3.000 espécies de plantas, né? 350 espécies de mamíferos em áreas urbanas, florestas urbanas. Os fatos sobre a natureza urbana, é verdade, mesmo nos jardins domésticos, pode se abrigar o significado número de biodiversidade, de espécies, né? As cidades podem ser importantes habitat para essa fauna, a gente já conhece. A ideia de carnívoros médios, como raposas, coiotes, texugos, na Europa, né? E o guaxinim, enfim, eles vivem ao redor de áreas urbanas, é um fenômeno que esse estudo mostra, assim, da importância de mamíferos próximo às áreas urbanas, né? Como eles estão também sob ameaça dessa urbanização e do modelo de vida do que a gente chama de subúrbio, né? Aquele modelo de vida médio. Essa foto eu acho bárbaro, né? Porque quando a gente pensa lá na África e tal, imagina, em outras regiões, né? Imagina assim, o cara vai fazer um safari e parece que o cara vai viajar 3 dias, como se fosse por Taim, né? Um troço assim. Não, na real, na verdade, tu vai na esquina e eu acho bárbaro, quer dizer, a gente sempre vê as fotos daqui para lá, né? Não de lá para cá, no caso. Então esse contraste, assim, da cidade urbana e uma girafa dando uma banda, né? Eu achei bárbaro, né? E é justamente isso que nos provoca a pensar as estratégias de conservação para essas áreas, né? Pela proximidade que se tem, né? E uma coisa que é interessante, que vocês já devem ter estudado, enfim, que é as ocorrências de encontros, né? Que é, por exemplo, quando aquela ideia de presa, né? Presa, predador e tal, né? A frequência de encontros, né? E aqui justamente é isso. Então, quer dizer, quando tu aumenta a frequência de encontros entre o urbano e esse selvagem, né? Ou entre essas espécies e a população que habita, aumenta o risco sobre elas, né? Aqui é mais um exemplo interessante, assim, que eu trouxe só para também as áreas verdes nas favelas, na verdade, que o pessoal está usando muito dessa biodiversidade para o uso medicinal, enfim, que eu acho bem interessante. Tem um estudo que os caras fizeram no Rio de Janeiro, eles fizeram, um minuto, tá, já está encerrando. Os caras fizeram um estudo que foi o seguinte: mapear a biodiversidade do município do Rio de Janeiro. O que eles identificaram, cara?
Depois que fizeram o mapeamento, eles cruzaram, e aí que eu acho bacana, os caras cruzaram também com os terreiros de Umbanda, e botaram um em cima do outro, cara. E aí o que apareceu? Isso é a ideia da tradição, né? Da conservação associada à tradição. Então, onde tinha os maiores pontos de conservação ou de biodiversidade urbana, eram áreas onde estavam conservadas porque os caras usavam aquela medicina, usavam aquelas plantas para algum uso além do comestível, seria assim, ou simplesmente do ornamental ou do paisagístico. Então, quando cruzaram esses dados, assim, então a maior biodiversidade urbana estava concentrada, evidente, além das florestas, né, a floresta da Tijuca, enfim, mas estava concentrada nas áreas vinculadas aos terreiros, né, da Umbanda e tal. Aqui também o Rio de Janeiro, São Paulo é uma cidade mais populosa do hemisfério sul e a terceira maior cidade do mundo, com 11 milhões de habitantes. Uma proporção de 20% da cidade é coberta por florestas, isso é interessante. Então 21% da cidade de São Paulo é coberta por florestas, com quase 73 espécies endêmicas da Mata Atlântica viva. Os benefícios da agricultura urbana não é simplesmente você olhar para a floresta, é justamente tu ter benefícios diretos para a tua saúde, e aí tem um conjunto de outros fatores que podem ser colocados. Aqui é um índice da biodiversidade urbana que foi construído. Atualmente esse índice compreende 23 indicadores em 3 componentes, que é a biodiversidade nativa, serviços ecossistêmicos prestados pela biodiversidade e a governança e manejo de projetos de biodiversidade. Esses 3 itens são o que mais ou menos mapeiam e orientam o índice de biodiversidade, também conhecido como índice de Singapura. Tá? Mais de 50 cidades ao redor do mundo já encontram um estágio de teste para a implementação desse índice. Né? E por fim, aqui é mais para provocar vocês, isso aqui é uma área ali próxima ao Jardim Botânico, não é uma área, não é um parque, na verdade aproveitem para ver porque não vai ter mais. Aqui tem 7 projetos, nessa área aqui, 7 projetos, aqui é a Salvador, França, aqui é o Carlos Gomes. Se vocês vierem de carro por aqui, vocês já não vão ver grande parte disso aqui, isso aqui já não tem mais, aqui já tem prédio. E aqui é um shopping que vai ser construído, são 7 empreendimentos nessa área, entre empreendimentos, um shopping com residência, que deve ser uma loucura o cara morar no shopping. Imagina que tipo de gente faria, mas enfim, tem. Não precisa sair de casa, eu acho bárbaro também. Uma dessas cara vai de pijama fazer compra, eu acho sensacional. Pijamão, cara cheio de mancha. Então, essa área aqui, ela está indo pro saco. E eu trabalhei no Jardim Botânico até o ano passado, que é assim, mais ou menos, Jardim Botânico. O índice de atropelamento aqui, de ouriços, por exemplo, e outros bichos, assim, bichos mamíferos de porte considerável, sendo atropelado já na estrada, porque essas áreas aqui já tem um condomínio sendo construído, aqui tem outro. Então a gente começou a perceber, como eu trabalhava ali, passava todo dia, atropelamento de espécies numa área urbana, tendo em vista a redução do habitat. E não é nenhum parque, são áreas privadas, né? Então, pessoal, acho que era isso, foi mais para provocar, tá? Muito obrigado.